Que sim. Passaram por cima da gente como se fossem aviões. Fizeram 2 gols e poderiam ter feito mais. O Japão aí que humilhou o Brasil naquele jogo lá por 3-2, né? O último jogo que enfrentou o Brasil. Ai, ai. Que jogo engraçado, cara. Mais dois, se quisessem. A declaração de Luiz Henrique, depois da derrota da Espanha para o Japão, na Copa do Mundo do Catar em 2022, não parecia só uma análise de jogo, parecia um aviso. Porque naquele momento, o mundo começava a perceber algo que vinha sendo construído em silêncio há décadas. E 4 E outra coisa, né? Blue Lock é real, cara. Eu espero que o Blue Lock se concretize. Imagina só. Ia ser um bagulho doido, hein? anos depois, a situação ficou ainda mais assustadora. O Japão não chega apenas depois de vencer seleções históricas como Alemanha, Brasil e Inglaterra. Os samurais azuis chegam com a geração mais forte que o país já produziu. Hoje, 13 jogadores convocados atuam nas 5 principais ligas da Europa. Mas o mais impressionante é olhar para trás e perceber de onde tudo isso começou. Na Copa do Mundo de 1998, por exemplo, esse número era exatamente zero. Nenhum jogador japonês atuava entre as grandes ligas europeias. E antes disso, a realidade era ainda mais distante do que conhecemos hoje. No início dos anos 90, o futebol praticamente não existia no imaginário popular japonês. O país jamais tinha disputado uma Copa do Mundo e sequer possuía uma liga profissional. Quem de fato levou o futebol, tipo, futebol profissional mesmo pro Japão, ensinou os japoneses a jogar futebol foi o Zico, né? O Zico foi pro Japão e meio que ensinou os caras a jogar bola, porque eles tinham futebol lá já, sabe? Mas não era futebol profissional, futebol tático, era um futebol bem amador. Aí o Zico foi pra lá, meio que virou o ídolo dos caras, virou meio que a referência dos caras lá. Profissional consolidada. Enquanto isso, o beisebol dominava absolutamente tudo. Era o esporte nacional, o centro das atenções. A grande paixão. Cara, você pode assistir um monte de anime por aí, você vai. É comum você ver, tipo, esses animes aí de, sei lá, de escola, sabe? Que tem anime shoujo, essas coisas aí. Você vai ver que o esporte que mais aparece nos animes é beisebol, cara. No futebol também aparece, mas menos, sabe? Os que mais vai aparecer referência assim, de esporte em anime é beisebol. É o esporte, é o melhor, é o esporte que eles mais se dão bem, né? Acho que Japão, Estados Unidos, se eu não me engano. É, Estados Unidos. E qual é outro país que é bom no beisebol? Acho que Cuba. Não, não é Cuba. México. Não, não é México também. Só sei que Estados Unidos e Japão são os dois melhores países no beisebol. É os dois países que mais disputam um campeonato. Paixão do país. Enquanto partidas de beisebol reuniam mais de 30 mil pessoas nos estádios, o futebol mal conseguia alcançar 3 mil torcedores por jogo. A realidade estava muito longe dos campos infinitos de Captain Tsubasa ou Super Campeões, como ficou conhecido em várias partes do mundo. Que, aliás, fizemos um vídeo super legal de como o anime impulsiona. Cara, Super Campeões, cara. Meu Deus do céu, se você nunca assistiu Super Campeões, assista. Hoje em dia é bem ruim de assistir, porque, né, é bem zoado, assim, a animação, mas... Tem o novo aí, mas o novo eu achei meio esquisito, não gostei, não. Mas o antigo, cara, se você conseguir assistir, assista. É legalzinho. Funcionou o futebol japonês. Vou deixar o link na descrição para você ver depois. E talvez a parte mais curiosa dessa história seja justamente essa: o Japão não ignorou o futebol. Na verdade, tentaram fazer o esporte crescer mais de uma vez. O primeiro contato dos japoneses com o futebol aconteceu ainda em 1873, quando Archibald Lucius Douglas, integrante da Marinha Britânica e professor da Academia Naval Japonesa, começou a ensinar os fundamentos do esporte aos seus alunos. Aos poucos, o futebol foi encontrando espaço dentro da sociedade japonesa, principalmente nas escolas e universidades, onde o esporte começou a ganhar força entre os jovens, e foi justamente esse crescimento inicial que permitiu a criação da Associação Japonesa de Futebol em 1921. No mesmo período, nasceu também a primeira grande competição nacional do país, a Copa. Acho legal que essa taça aí, esse copo do imperador, tem o símbolo do... Acho que é o símbolo do imperador, né? Esse coisinha aqui, ó. Você vê que os caras mantêm a tradição até, né? No esporte. Eu acho bem legal.
Copa do Imperador, mas esse torneio tinha uma característica bastante diferente do que estamos acostumados a ver atualmente. Não era apenas clubes disputando o título, universidades, escolas também participavam da competição. Era perfeitamente possível encontrar equipes universitárias brigando pelo troféu mais importante do país. Quase como se Harvard ou Cambridge disputassem uma Copa Nacional de Futebol. Isso não era apenas teoria. A terceira edição do campeonato foi conquistada pelo Astra Club, uma equipe formada por estudantes de uma escola de Tóquio. Imagina só, conquistar uma competição nacional ao lado dos seus colegas de sala. É uma história que parece roteiro de anime. E por um momento, parecia que o futebol realmente iria explodir no Japão. O crescimento foi tão rápido que o país entrou para a FIFA em 1929 e poucos anos depois, em 1936, já fazia sua estreia nos Jogos Olímpicos. Só que toda essa evolução acabou sendo interrompida de maneira brutal. A Segunda Guerra Mundial mudou completamente o rumo da história japonesa, e não apenas pelos impactos do conflito em si. Depois do fim da guerra, a ocupação norte-americana trouxe uma influência cultural gigantesca, e junto dela veio também a Exatamente. Depois que os Estados Unidos invadiram o Japão, né? Depois que eles, né, destruiu Hiroshima e Nagasaki lá, veio a ocupação e meio que influenciou bastante, né, a sociedade japonesa, principalmente no esporte. Foi os americanos que levaram o beisebol pro Japão. Curiosamente, meio que o Brasil que levou o futebol pro Japão, igual eu tava falando sobre o Zico ter ido lá ensinar os caras a jogar bola. ascensão definitiva do beisebol. Durante as 2 décadas seguintes, praticamente não existia espaço para outro esporte no Japão. O beisebol tinha tomado conta do país. E para encontrar a segunda grande tentativa de transformar o futebol em algo realmente relevante por lá, precisamos viajar até os anos 60, mais precisamente para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964. A Federação Japonesa percebeu que aquela era a oportunidade perfeita. O mundo inteiro estaria olhando para o país. E se a seleção japonesa conquistasse uma medalha olímpica, o futebol finalmente poderia explodir em popularidade. Os jogadores virariam heróis nacionais, o esporte ganharia manchetes e talvez, pela primeira vez, o Japão começasse a enxergar o futebol de outra maneira. Para liderar essa missão, os japoneses recorreram a um homem praticamente desconhecido naquele momento, Detmar Kramer, um treinador alemão que anos depois ficaria mundialmente famoso ao conquistar 2 Champions League e o Mundial Interclubes comandando um Bayern de Munique. Nunca ouvi falar. Primeira vez que eu ouvi falar nesse cara. Vivendo e aprendendo, né? Mas antes de virar a lenda na Europa, ele ajudou a mudar completamente o rumo do futebol japonês, tanto que futuramente seria chamado de o pai do futebol japonês. É verdade que em Tóquio 1964 a medalha não veio, mas havia sinais claros de evolução. A vitória sobre a Argentina durante os Jogos mostrou que algo diferente estava começando a nascer. E 4 anos depois veio a confirmação, nos Jogos Olímpicos do México em 1968, já com Kramer atuando como conselheiro técnico, o Japão conquistou a medalha de bronze, um feito histórico. Só que o alemão entendia algo que poucos percebiam naquela época. Ganhar uma medalha não era suficiente, porque sem estrutura, qualquer crescimento corre o risco de desmoronar. Isso vale não só para o futebol, vale para qualquer organização. Uma empresa sem controle financeiro, com pagamentos atrasados, processos desorganizados ou clientes sem retorno, inevitavelmente vira um caos. E é justamente aí que entra a parceira desse vídeo, a Forja Criativa. A Forja Criativa... Opa! Vamos dar um pulinho aqui. Forja Criativa. Aí não, né? Aqui. Depois da medalha olímpica e do impacto causado pelo trabalho de Detmar Kramer, o alemão começou a mexer em pilares muito mais profundos do futebol japonês. Ele incentivou a formação de treinadores, fortaleceu o futebol de base e talvez tenha iniciado a mudança mais importante de todas, a criação de uma liga profissional. Foi assim que, em 1965, nasceu a Japan Soccer League, um campeonato formado... Aí você já vê a influência americana. Não é futebol, é soccer. Vê que ele já estava sob influência americana, né? Pra chamar o futebol de soccer. Inicialmente por 8 equipes patrocinadas pelas maiores empresas do país. E aqui a coisa fica curiosa, porque entre os clubes participantes estavam times ligados a Mitsubishi, Toyota e Mazda. Convenhamos,
parece mais o grid de largada de uma corrida de carro do que uma competição de futebol. Só que tinha um problema. Na teoria, o projeto parecia genial. Na prática, não funcionava. O nível técnico era baixo, o campeonato tinha pouca identidade e o profissionalismo ainda estava muito distante do que vemos hoje. Como eu tinha dito, era bem amador. Era tipo. Era time de universidade, time de empresa, igual ele mostrou aí. Não era um futebol profissional. Os clubes eram praticamente departamentos esportivos das grandes empresas japonesas. E os jogadores? Bom, oficialmente eram atletas, mas na vida real continuavam sendo funcionários das fábricas. Eles batiam ponto durante o dia e treinavam futebol nas horas vagas. Aquilo estava muito próximo de um campeonato corporativo do que de uma liga profissional de verdade. E isso afetava diretamente o fator mais importante para o crescimento de qualquer esporte: o interesse das pessoas. Principalmente porque, enquanto o futebol ainda parecia amador, o beisebol já era um espetáculo consolidado no país. Os estádios lotavam para assistir home runs, grandes jogadores e partidas tratadas como eventos nacionais. Mais de 30 mil pessoas compareciam regularmente aos jogos de beisebol. Enquanto isso, o futebol sobrevivia com médias entre 1.000 e 3.000 torcedores por jogo. A diferença era brutal. E olhando para esse cenário, fica claro que o futebol tinha fracassado. Eu acho que ele. Bom, continuando. Pela segunda vez em sua tentativa de conquistar o Japão. O esporte ainda estava muito longe de mexer com o imaginário popular, muito longe de fazer alguém acreditar que aquele país um dia poderia disputar uma Copa do Mundo em alto nível. Mas então surgiu uma terceira oportunidade, e como diz o velho ditado, a terceira vez costuma ser a definitiva. 4 fatores mudariam completamente a história do futebol japonês: uma grande estrela nacional, a televisão, os grandes torneios internacionais e o anime. Porque tem uma coisa muito importante quando falamos da popularização de um esporte: as pessoas precisam de ídolos. E convenhamos, é difícil transformar jogadores em heróis nacionais quando eles passam o dia inteiro trabalhando em fábrica. O Super Campeões, ele, fora do Brasil, é mais conhecido como Capitão Tsubasa, né? Lá no Japão também é Capitão Tsubasa. Que o nome do protagonista é Tsubasa. O homem responsável por quebrar essa barreira foi Yasuhiko Okudera, e a história dele começou exatamente como a de todos os outros jogadores japoneses daquela época, dividindo a vida entre o futebol e o trabalho. Okudera atuava pela Furukawa Electric, uma das maiores empresas do Japão, enquanto tentava construir sua carreira dentro do esporte. Foi nesse cenário que Yasuhiko Okudera começou a se destacar. Em 1976, ele levou sua equipe ao título daquilo que muitos chamavam de Liga das Empresas, e aquele feito mudaria completamente sua vida. A conquista garantiu sua convocação para a seleção japonesa, e pouco tempo. Inclusive, acho que o protagonista do anime, o Tsubasa, ele... Tanto que o Brasil era referência de futebol na época, né, do anime, quando o anime foi lançado, o protagonista ele veio jogar no São Paulo. Cara... O Brasil nessa época no futebol era referência mundial. Diferente de hoje, né? Que é uma bosta. Tempo depois, embarcou para uma excursão pela Alemanha. O objetivo da viagem era simples: enfrentar clubes da Bundesliga para tentar elevar o nível competitivo do futebol japonês. Mas ninguém imaginava que aqueles amistosos acabariam mudando a história do esporte no país. Durante uma dessas partidas, olheiros do FC Köln, o tradicional Colônia, ficaram impressionados com o talento de Okudera e decidiram apostar no japonês. Yasuhiko Okudera deixava de ser apenas mais um trabalhador japonês que jogava futebol nas horas vagas, para se tornar o primeiro atleta do país a atuar profissionalmente no exterior. Consegue imaginar o peso disso? O primeiro japonês tentando sobreviver dentro de uma das ligas mais competitivas da Europa. A pressão era gigante, tanto que o próprio Okudera admitiu anos depois: eu realmente não sabia se conseguiria estar à altura. Minha primeira temporada na Alemanha foi um martírio, não tanto pelo futebol, mas principalmente pelo estilo de vida. Só que apesar do choque cultural, o desempenho dentro de campo foi impressionante. Na temporada de estreia, disputou 24 jogos, marcou 6 gols e ajudou o Colônia a conquistar a Bundesliga e a Copa da Alemanha. Em questão de meses, aquele funcionário de fábrica que tratava o futebol quase como um passatempo tinha conquistado a dobradinha do futebol alemão, e sua trajetória na Europa estava apenas começando. Depois de 3 temporadas no Colônia, Okudera ainda passou pelo Hertha Berlim e mais tarde se transferiu para o Werder Bremen.
Foi lá que consolidou de vez sua carreira. Durante 5 temporadas, disputou mais de 200 jogos pelo clube e ainda conquistou 3 vice-campeonatos da Bundesliga. Carai, o cara teve uma carreira interessante no futebol. Mas talvez o impacto mais importante da história de Okudera não tenha acontecido dentro da Alemanha, e sim no Japão, porque ele tinha se transformado em algo que o futebol japonês nunca teve até então, um verdadeiro herói nacional. Pela primeira vez, os jovens japoneses olhavam para um jogador de futebol e pensavam: eu quero ser como ele. E isso muda tudo, porque nenhum esporte cresce É referência, né, cara? É tipo o Pelé pro Brasil. Ter o antes, ter o depois do Pelé. sem ídolos. Nenhum esporte conquista uma geração inteira sem referências capazes de inspirar crianças e adolescentes. E Okudera abriu essa porta. Mais do que isso, quando retornou ao Japão em 1986, se tornou o primeiro jogador do país a ter um contrato exclusivamente profissional, vivendo apenas do futebol. Era o início de uma mudança cultural enorme. A partir dali, outros jogadores começaram a enxergar a possibilidade de seguir o mesmo caminho, de viver do esporte, de transformar o futebol em profissão. Mas mesmo com o surgimento de uma estrela nacional, isso ainda não bastava para transformar completamente o futebol japonês. Outros fatores precisavam entrar em Você vê, né, cara, que, tipo, os caras meio que não tinha, não era, tipo, não jogava futebol com um emprego fixo, era, tipo, sei lá, o cara era pedreiro e tinha que jogar bola, tipo, final de semana, era amador, demorou pra profissionalizar. É por isso que o pessoal fala, o Japão é ruim de futebol, o Japão não sabe jogar bola, não é que não sabe jogar, os caras não tinham tradição, os caras não, demorou pra profissionalizar o esporte. cena, e foi exatamente aí que 3 elementos fundamentais começaram a mudar tudo: a televisão, os grandes torneios internacionais e o anime. Durante os anos 80, os japoneses começaram a consumir futebol europeu como nunca antes. As principais ligas do continente passaram a ser transmitidas na televisão japonesa. A TV Tóquio, por exemplo, exibia os jogos da Bundesliga para acompanhar os passos de Okudera no Werder Bremen. E não parava por aí. A emissora também transmitia jogos da primeira divisão inglesa, aproximando ainda mais os japoneses do futebol de alto nível europeu. Foi nesse contexto que um programa de televisão acabou se transformando numa peça fundamental para a transformação do futebol japonês. O Mitsubishi Diamond Soccer virou um fenômeno nacional. Durante anos, milhares de japoneses acompanharam o programa religiosamente para assistir os melhores momentos do futebol europeu. E o impacto foi tão grande que a própria Federação Japonesa reconhece a atração como um dos fatores mais importantes para o crescimento do esporte no país. Foram mais de 1000 episódios exibidos, 1000 episódios aproximando o Japão do futebol mundial. Enquanto isso, a emissora pública NHK também começava a desempenhar um papel fundamental nessa transformação. Além das transmissões das Copas do Mundo, os japoneses passaram a acompanhar também a Copa Intercontinental, o torneio que colocava à frente a Antes dessa Copa do Mundo de Clubes aí que foi nos Estados Unidos o ano passado, né? Tinha essa que a gente chama de Mundial, né? Mas na verdade sempre foi Intercontinental. Aqui no Brasil a gente falava, é o Mundial de Clubes, não sei o que tem, não sei o que tem. Mas tipo, era o time campeão da América do Sul, time campeão da Europa, da Champions, né? Time campeão da África, time campeão da Ásia, que iam disputar essa Copa Intercontinentes aí. Tipo, é um negócio bem zoado. Bem, sei lá, eu achava zoado, mas tem gente que gosta, né? Que acha interessante. Mas, tipo, é injusto pra caramba, porque o campeão. Os times europeus tinham uma vantagem muito grande em cima dos times aqui da América do Sul, dos outros continentes, porque era, eles estavam descansados, né? Enquanto aqui, por exemplo, da América do Sul, os times que iam jogar lá era em dezembro que era realizado, né? Eles estavam tudo fodido, porque era fim de temporada, enquanto para eles estavam bem descansados. Então, é injusto pra falar a verdade. à frente o campeão da Champions League contra o vencedor da Libertadores. E tem um detalhe importante nessa história: os japoneses não assistiam apenas pela televisão. Acho que nas primeiras edições eu acho que era só. Acho que era só América do Sul e Europa. Eu não sei muito bem disso, depois eu dou uma pesquisada, mas depois foi acrescentando
campeão da África, o campeão da Ásia. Em 1980 e 2004, a Copa Intercontinental foi disputada justamente no Japão, ou seja, o maior futebol do planeta desembarcava todos os anos dentro do país. O impacto disso foi absurdo. Mais de 60 mil pessoas lotavam os estádios para assistir clubes como Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Milan, São Paulo, Flamengo, Vasco, Boca Juniors e River Plate. Pela primeira vez, o torcedor japonês conseguia viver o futebol de Caralho, hein, cara. O Vasco. Até o Vasco já disputou o Mundial. Olha o que é o Vasco hoje. Meu Deus do céu. elite de perto, mas talvez o elemento mais poderoso dessa revolução ainda estivesse por vir, porque o futebol não começou a crescer só dentro dos estádios ou na televisão, ele começou a crescer também dentro da imaginação das crianças. É aqui que entra um dos maiores Eu acho o Vasco um dos times mais legais do Rio de Janeiro. Eu acho o Vasco e o Botafogo. Eu acho dois times da hora. Agora, eu odeio o Flamengo. Fluminense acho meio estranho. Meio esquisito. Mas é isso aí. fenômenos da cultura pop japonesa, Captain Tsubasa, ou, como ficou eternizado em muitos países, Super Campeões. A obra contava a história de um garoto prodígio que sonhava em conquistar a Copa do Mundo com a seleção japonesa. E isso, para um país que ainda engatinhava no futebol, era algo gigantesco. O mangá foi lançado pela primeira vez em 1981, na revista semanal Shonen Jump, e pouco tempo depois virou anime. Ao todo, foram 37 volumes publicados e uma adaptação animada que ajudaria a marcar gerações inteiras. O criador da obra, Yoichi Takahashi, teve a inspiração depois de assistir a Copa do Mundo da Argentina em 1978. Ele ficou tão fascinado pelo futebol que decidiu transformar aquela paixão em história e não parou por aí. Décadas depois, Takahashi ainda se tornaria dono de um clube real da quinta divisão japonesa, chamado Nankatsu Sports Club, exatamente o mesmo nome da equipe presente no anime. E como todo mundo já imagina, aquilo explodiu. O sucesso foi monstruoso. Mais de 70 milhões de cópias do mangá foram vendidas só no Japão. No mundo inteiro, esse número ultrapassou a marca de 90 milhões. E depois de um impacto cultural desse tamanho, era impossível o futebol não começar. Só que esse anime tinha um problema, cara. Tipo, os caras. Metade do episódio do anime era os caras correndo infinitamente pelo campo. O pessoal até hoje fala disso. A ocupar espaço definitivo na mente dos japoneses. Tudo aquilo que vimos até aqui começou a se conectar. As transmissões de televisão, os torneios internacionais, os ídolos, o anime. E o resultado foi uma explosão de popularidade. Em 1979, o Japão possuía pouco mais de 273 mil jogadores registrados. No início dos anos 90, esse número já tinha saltado para aproximadamente 660 mil. O futebol finalmente começava a criar raízes reais dentro do país. E foi justamente nesse momento que os japoneses tomaram uma das decisões mais importantes de toda essa história. Em 1993, a antiga Japan Soccer League foi encerrada oficialmente. Em seu lugar, nascia a J-League. Agora, os clubes deixariam de funcionar como simples equipes empresariais. Eles passariam a representar cidades, regiões e comunidades, exatamente como acontece nas grandes ligas do futebol mundial. O time da Nissan se transformou no Yokohama Marinos. O da Mitsubishi virou o Urawa Red Diamonds. O futebol japonês finalmente... O Urawa Red Diamonds acho que é o melhor time do Japão, né? Eles sempre estão disputando os campeonatos internacionais aí. Inclusive é uma das torcidas mais foda, tipo, é uma das torcidas mais, assim, mais ferronha, né? Sempre estão acompanhando o time, todo lugar que ele vai. começava a criar identidade própria. Mas o mais impressionante ainda era o plano que vinha por trás disso tudo. Porque inclusive tem um time no Japão que foi inspirado no Grêmio. Acho que é o Kawashima. Acho que é Kawashima o nome do time, não sei. Ele foi inspirado no Grêmio. Em 1992, os dirigentes japoneses estabeleceram um objetivo que parecia completamente impossível. O plano era criar 100 clubes profissionais até o ano de 2092. Sim, 100 clubes em 100 anos. É até bonito pensar nesse plano hoje em dia, mas ao mesmo tempo, ele diz muito sobre a mentalidade japonesa, porque enquanto a maior parte do mundo pensa em projetos para 5 ou 10 anos, os japoneses estavam desenhando um plano para um século inteiro, 100 anos. É o projeto Blue Lock, né, cara? É o projeto Blue Lock. E tá dando frutos, né? O Japão, nas últimas edições aí da Copa do Mundo,
veio melhorando gradualmente, né? Tinha uma mudança fundamental dentro dessa ideia. A partir daquele momento, os clubes seriam obrigados a tratar o futebol como profissão de verdade. Chega de jogadores trabalhando em fábricas durante o dia e treinando apenas nas horas vagas. O Japão queria criar atletas profissionais e, para acelerar esse processo, os clubes começaram a trazer nomes gigantes do futebol mundial: Gary Lineker, Ramon Dias, Michael Laudrup, Hristo Stoichkov, Dunga. E claro, o Galinho, o grande Zico. Aliás, o impacto do brasileiro no Japão foi uma coisa completamente Cara, o Dunga. Acho que o Dunga jogou mesmo no Japão, mas eu não tô lembrado. absurda. Depois de levar o Kashima Antlers, um clube da segunda divisão, ao título da elite japonesa, Zico virou praticamente uma entidade no país. Não por acaso. É o que eu falei antes, o Zico. É tipo, sei lá. É tipo o Pelé dos caras, entendeu? Recebeu o apelido de Kami-sama, que significa Deus do futebol. E o mais impressionante de tudo é que o projeto realmente começou a funcionar. A estreia da J-League foi um evento colossal. Mais de 60 mil pessoas compareceram ao jogo inaugural. Algo impensável poucos anos antes. Pela primeira vez, o futebol japonês parecia um espetáculo de verdade. Os estádios cheios, a atmosfera vibrante, as pessoas começando a se identificar com os clubes. E os próprios jogadores sentiam isso dentro de campo. O veterano Masami Ihara descreveu aquele momento de maneira perfeita. Quando entrei em campo e vi o estádio lotado, pensei: era isso que eu estava esperando. Era isso que significava jogar em uma liga profissional. E os números mostram o tamanho daquela transformação. Ao fim da primeira temporada, a liga já acumulava mais de 3 milhões e 200 mil espectadores. A média ultrapassava 18 mil pessoas por jogo. Lembrando que, poucos anos antes, o futebol japonês mal conseguia levar 3 mil torcedores aos estádios. Era um crescimento imenso. E ele continuou aumentando. Até que em 1995, a J-League atingiu um recorde histórico: 6 milhões e 500 mil espectadores numa única temporada. Claro, nem tudo seria perfeito. A crise econômica japonesa, nos anos 90, acabou desacelerando parte desse crescimento. O público caiu para cerca de 3,5 milhões de torcedores por temporada. Mas enquanto a liga enfrentava dificuldades, a seleção nacional começou a levar o futebol japonês para outro patamar. Porque poucos anos depois viria o momento mais importante da história do esporte no país até então: a primeira classificação para uma Copa do Mundo. França, 1998. O Japão finalmente pisaria o Mundial pela primeira vez. Como se isso... Então, basicamente, o Japão participou de quantas Copas? 98, 2002, eu não sei se foi 2006, não lembro mais. Depois 2010, acho que ele foi. Cara, acho que o Japão foi em umas 8 Copas do Mundo. Desde da existência da Copa do Mundo. isso já não fosse grande o suficiente, a FIFA ainda anunciou que o país sediaria a Copa do Mundo de 2002, ao lado da Coreia do Sul. Era o reconhecimento de que o futebol japonês tinha mudado definitivamente de patamar. E jogando em casa, os japoneses fizeram história, chegaram às oitavas de final e ficaram apenas um gol das quartas, sendo eliminados pela Turquia, que chegaria à semifinal, em um jogo extremamente equilibrado. A febre em torno da seleção era muito grande. Segundo a agência Zenit Media, aproximadamente 62 milhões de pessoas assistiram à transmissão da partida entre Japão e Rússia naquela Copa do Mundo. Praticamente metade do país parada diante da televisão. E toda essa empolgação começou a gerar consequências dentro de campo. A qualidade técnica aumentava, os jogadores evoluíam e cada vez mais atletas japoneses começavam a chamar atenção no futebol europeu. Talvez nenhum símbolo represente melhor essa transformação do que Junichi Inamoto. O meio-campista passou por clubes como Arsenal e Fulham e se tornou o primeiro japonês a estrear na Premier League. E talvez a parte mais impressionante de toda essa história seja justamente essa. Quando tudo finalmente começou a dar certo, os japoneses decidiram mudar tudo outra vez. Qualquer outro país provavelmente teria pensado: perfeito, agora é só manter o que está funcionando? Mas não no Japão. A Federação Japonesa de Futebol enxergava a situação de uma maneira Cara, eu acho muito da hora o escudo do Japão. É o corvo, né? Que é um símbolo do Japão. Aí ele tem 3 pernas. Uma perna tá segurando ali acho que é tipo o sol da bandeira do Japão, né? O sol nascente. E o rabo e a asa, tipo uma flecha. Cara, eu acho um dos escudos mais da hora, assim, do futebol.
completamente diferente. Para eles, aquele era exatamente o momento de acelerar ainda mais o processo, de corrigir as falhas restantes, de elevar o nível do futebol japonês a um patamar que, honestamente, parecia impossível, porque eles estabeleceram um objetivo que beirava a loucura: ganhar uma Copa do Mundo. Sim, uma Copa do Mundo. E o mais absurdo é o contexto que isso aconteceu. O Japão tinha apenas 2 participações em mundiais: França 98 e Coreia-Japão 2002. A liga profissional existia há pouco mais de uma década e, mesmo assim, os dirigentes japoneses já estavam planejando como conquistar o troféu mais importante do futebol mundial. É um nível de ambição difícil até de explicar. E como sempre fazem, eles transformaram esse sonho em um projeto extremamente detalhado. Em 2005, anunciaram oficialmente o plano para conquistar uma Copa do Mundo antes de 2050. Percebe o tamanho da obsessão? É como eu disse, é o projeto Burlock. Na verdade, o projeto Burlock da vida real, né? Enquanto o projeto dos clubes era pensado para 100 anos, o da seleção tinha apenas 45. Na cabeça deles, aquilo era curto prazo. E para tornar tudo isso possível, nasceu uma filosofia chamada Japan's Way, o jeito Japão, uma espécie de mapa estratégico para transformar o país em potência mundial. E todo o plano foi construído sobre 4 pilares principais: o futebol de base, o desenvolvimento juvenil, a formação de técnicos e o fortalecimento da seleção nacional. O primeiro desses pilares talvez seja justamente aquele que os japoneses consideram sua maior vantagem competitiva, porque diferente de muitos países, onde o futebol recreativo e o futebol competitivo acabam se separando muito cedo, no Japão, essas duas realidades continuam conectadas. Os clubes de bairro, as escolas e as universidades fazem parte do mesmo ecossistema de desenvolvimento, e isso muda completamente a formação dos atletas. A Federação Japonesa organiza campeonatos sub-12, sub-15 e sub-18, envolvendo todas essas instituições ao mesmo tempo, ou seja, jovens podem evoluir dentro do esporte sem precisar. Inclusive, cara, eu acho que essa formação de base do Japão, ela é até superior aqui do Brasil, porque aqui do Brasil, sei lá, tem as peneiras, né? Tem as escolinhas, peneira, mas não tem, tipo, uma estrutura assim, sei lá, nas escolas públicas tem lá os campeonatinhos de interescolar, tem as coisas, mas não tem uma estrutura, tipo, igual ele acabou de falar aí sabe, um negócio estruturado assim de categoria sub-12, sub. Aqui no Brasil tem também, né? Sub-17, sub-15. Mas lá é meio que, sei lá, eu acho mais estruturado. Abandonar os estudos ou sair completamente do ambiente escolar. E o mais impressionante é que esses campeonatos realmente mobilizam o país. Algumas finais chegam a reunir cerca de 50 mil pessoas nos estádios. Estamos falando de futebol escolar e universitário. Exatamente, cara. Aonde, aqui no Brasil, cara, o futebol profissional aí tem a média, acho que é 23 mil, 25 mil torcedor por partida. Tipo, meu Deus do céu. Inclusive, eu acho que a média de pessoas por estar no futebol na J-League, né? Acho que é maior que a do Brasil. Deixa eu dar uma olhada aqui. Média de espectadores. Opa! O jogo J-League. J-League. Vamos ver. Transfer Market. Bom. Bom, não apareceu aqui, mas beleza. Depois eu vejo isso. Levando públicos que muitos clubes profissionais ao redor do mundo sonhariam em alcançar. Isso não para nas categorias de base. A própria Copa do Imperador, a competição nacional mais tradicional do Japão, também permite a participação de universidades. Inclusive, o Urawa Red Diamonds, maior campeão da história dessa Copa, divide o topo do ranking justamente com a Universidade de Keio, ambos com 8 títulos. Sim, uma universidade. Isso significa que, no Japão, o próximo grande craque do país pode estar treinando de manhã e assistindo aula de economia à tarde. E se isso parece exagero, é só olhar pro Kao. É tipo o futebol americano, né? Lá nos Estados Unidos, que tipo tem as universidades lá e tem os times de universidade, né?
Toru Mitoma, hoje um dos jogadores japoneses mais talentosos da atualidade. Mitoma recusou uma proposta profissional para continuar estudando na universidade. Em praticamente qualquer lugar do planeta, essa decisão poderia significar o fim da carreira de um atleta de elite antes mesmo dela começar. Mas no Japão, o sistema funciona de outra maneira. Lá, universidade e futebol não são caminhos opostos, eles caminham juntos. Em 2017, jogando Então, como eu falei, tem estrutura para isso, né? É um país que tem estrutura para manter o esporte e o ano letivo junto, né? Tipo, aqui no Brasil isso é impossível, não tem como, não tem, o Brasil não tem estrutura para isso, para manter uma coisa dessa. Então, vai da cultura e da infraestrutura do país, né? Se você for ver, é uma coisa bem parecida com os Estados Unidos, né? Acho que é a influência americana, né? pela universidade, Mitoma chegou até as oitavas de final da Copa do Imperador. No caminho, eliminou duas equipes da primeira divisão japonesa. O desempenho de Mitoma naquela Copa foi tão impressionante que pouco tempo depois ele assinaria com o Kawasaki Frontale e mais tarde chegaria Se eu não me engano, é esse o time que foi esperado no Grêmio. Kawasaki. Eu falei Kawashima, mas é Kawasaki Frontale. ao Brighton. Sim, o Brighton da Premier League. E aqui tem um detalhe quase inacreditável nessa história. Kaoru Mitoma escreveu sua tese universitária sobre a arte do drible. Literalmente, um jogador que estudava cientificamente movimentos de corpo, mudanças de direção e comportamento dos defensores. Acabou chegando à liga mais Inclusive, cara, pra quem acha que futebol é esporte de burrão, cara, você não entende. Desculpa falar, mas futebol é. Futebol acho que é um dos esportes que mais tem que ser estudado, assim, de longe. Futebol é muito dinâmico, tem muita matemática, tem muita tática, tem muita estratégia. Não é um esporte de burrão, tipo, sei lá. Pô, ó, como eu posso comparar com outro esporte aqui? Sei lá, futebol americano mesmo. Pô, futebol americano tem gente que gosta pra caramba. Eu acho chato pra cacete, velho. Nossa senhora, tipo, toda hora para, toda hora o cara vai lá dar um chute naquela bola oval esquisita. Vai um monte de nego pulando em cima do outro. Aí para, aí depois vai de novo, aí depois não sei quantas jardas, depois, pô, bagulho chato da porra, velho. Não tem fluidez nenhuma, não tem, né, não é dinâmico. É, mais competitiva do planeta. É uma história que parece roteiro de filme, mas o mais importante é entender que Mitoma não foi um caso isolado. Isso já virou parte do sistema japonês. A Universidade Meiji, por exemplo, envia jogadores para a J-League há 16 anos consecutivos. E somente na turma de 2025, 5 estudantes foram selecionados para atuar profissionalmente no campeonato japonês. Só que todo esse nível absurdo de formação não acontece por acaso. Ele está diretamente ligado ao segundo pilar do projeto japonês, o desenvolvimento juvenil. Os japoneses começaram a observar as grandes seleções do mundo e perceberam um padrão muito claro. Praticamente todas as potências que dominaram o futebol internacional passaram antes por conquistas importantes nas categorias de base. Tafarel, Jorginho, Dunga, Casemiro, Felipe Coutinho, Miller, Bebeto, todos já foram campeões mundiais sub-20 com a seleção. A Argentina de Messi e Agüero venceu o Mundial sub-20 em 2005, antes de conquistar o mundo anos depois. A Espanha, campeã da Eurocopa de 2024, passou exatamente pelo mesmo processo. O próprio Luis de la Fuente comandou as seleções sub-19 e sub-21 espanholas antes de assumir a equipe principal. Sob o comando dele, jogadores como Rodri, Dani Olmo, Mikel Merino, Fabian Ruiz e Unai Simon conquistaram títulos nas categorias inferiores antes de levantarem a Euro pela seleção principal. E existe uma frase que resume perfeitamente essa lógica. Dan Ashworth, ex-diretor técnico da Federação Inglesa, afirmou o seguinte: o sucesso das seleções de base está altamente relacionado ao sucesso da seleção principal. e outra, os jogadores de base, os jogadores jovens da Europa, eles ficam na Europa, né, cara? Eles ficam ou no próprio país, nos campeonatos dos próprios países deles, ou eles vão, né, para países vizinhos lá. Diferente aqui do Brasil, que é onde o moleque se destaca, que com 15 anos já está sendo vendido para Europa. Então, o futebol do Brasil ele meio que estagnou, né? Porque parece um moleque ali que se destaca,
Aí o moleque já é vendido por não sei quantos milhões. Que os clubes vão vender, né? Os clubes ali que estão treinando ali, ou que tem ali o direito ali, eles vão vender, porque o real é um lixo, né? Então eles vendem pra Europa por dólar ou euro. E aí o futebol brasileiro é esse futebol medíocre aí. Um jogador médio, mediano para baixo. De vez em quando pinta aí algum Estevão da vida, sei lá. Deixa eu ver um jogador aqui que se destaca no Campeonato Brasileiro, que seja, né, que não seja estrangeiro. Agora não vem da cabeça, mas o futebol brasileiro ele fica estagnado por conta disso, porque a maioria dos nossos jogadores aqui é vendido muito precocemente para a Europa. A qualidade do desenvolvimento juvenil de um país é essencial para construir uma seleção forte. E o Japão levou essa ideia ao extremo. Ah, o próprio Endrick. Pô, o moleque foi vendido novinho para o Real Madrid, aí ficou no Real Madrid lá, não teve oportunidade, porque, né, é o Real Madrid, cheio de estrela, uma das dos maiores jogadores do mundo estão jogando no Real Madrid. Então, é isso que acontece. Futebol é dinheiro. Futebol moderno é a base de dinheiro, não é a base de... É, é a base do dinheiro. Os japoneses passaram a tratar a formação de atletas como um laboratório científico. Eles criaram perfis ideais para cada posição em campo, do goleiro ao centroavante. Tudo é analisado. Características físicas, aspectos mentais, capacidade tática, qualidade técnica. Cada posição possui parâmetros específicos dentro do modelo japonês de desenvolvimento. E os resultados começaram a aparecer rapidamente. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, disputado em 2021, a seleção sub-23 terminou na quarta colocação. Na Copa Asiática, os japoneses conquistaram o título e no caso da seleção sub-20, os números também impressionam. Desde 2017, o Japão se classificou para todas as Copas do Mundo da categoria e frequentemente chega às oitavas de final. Só que existe um detalhe importante nisso tudo. Nenhum projeto de formação funciona sem treinadores qualificados. E é justamente aí que entra o terceiro pilar do plano japonês. E mesmo com toda essa evolução impressionante, tem um ponto em que o Japão ainda está atrás das grandes potências do futebol mundial. Talvez, inclusive, seja justamente a maior fraqueza de todo o projeto japonês atualmente, a formação de treinadores. Porque quando analisamos a quantidade de profissionais licenciados nos níveis B, A e Pro, a diferença ainda é enorme. Países como Itália, Alemanha e Espanha possuem mais de 20 mil treinadores certificados. O Japão ainda não chegou nem à marca de 8 mil. E tem ainda outro detalhe que ajuda a mostrar esse atraso. Até o momento da gravação desse vídeo, nenhum treinador japonês comandou uma equipe nas 5 principais ligas da Europa. Nenhum. O que mostra que, apesar de todo o crescimento estrutural, ainda existe um longo caminho até que o país consiga exportar técnicos da mesma maneira que já exporta jogadores. Mas, no fim das contas, todos esses pilares possuem um único objetivo: fortalecer a seleção nacional. Esse sempre foi o destino final de todo o projeto japonês. E para isso, a J-League funciona como o principal motor de desenvolvimento do país. Claro, ninguém está dizendo que a Liga Japonesa já pode ser comparada à Premier League ou à La Liga, ainda tem uma distância considerável. Só que os números mostram uma coisa muito importante: o Japão está caminhando na direção certa. Segundo o ranking da IFFHS, a J-League ocupa atualmente a 18ª colocação entre todas as ligas do planeta. Isso faz dela a segunda liga mais forte da Ásia. A única acima é a Saudi Pro League. Na verdade, eu colocaria em primeiro, porque a Liga da Arábia Saudita é o futebol de petróleo, né? Então, tipo, o Sheik lá, é, milionário lá que financia tudo, né? Então, traz os melhores, um monte de jogador fudido da Europa pra jogar na liga deles lá, então isso que eleva um pouco a Liga da Arábia Saudita, mas se tirando o dinheiro do petróleo, acabou o futebol dos caras. Se fosse só o futebol, se fosse só o futebol lá deles mesmo, né? Se fosse só com o jogador deles lá, é medíocre pra caramba.
impulsionada principalmente pelos investimentos milionários em estrelas internacionais. Mas talvez o dado mais interessante apareça quando olhamos para a Champions da Ásia. Nas últimas 10 edições do torneio continental, clubes japoneses conquistaram 3 títulos e ainda chegaram a outras 3 finais. Ou seja, em 6 das últimas 10 decisões da principal competição asiática, tinha pelo menos um representante do Japão em campo. Mas talvez o sinal mais claro de toda essa transformação não esteja na posição da J-League nos rankings mundiais, e sim na quantidade de jogadores japoneses espalhados pelo futebol europeu. Hoje, nenhum outro país asiático exporta tantos atletas para 5 grandes ligas da Europa quanto o Japão. E pensar que tudo isso começou lá atrás, com Yasuhiko Okudera, o pioneiro, o primeiro a abrir caminho. Mas depois dele vieram outros nomes que ajudaram a mudar completamente a imagem do futebol japonês no mundo. Hidetoshi Nakata, por exemplo, conquistou o campeonato italiano com a Roma em 2001. Keisuke Honda vestiu a camisa do Milan. Shinji Okazaki. Cara, o Honda, cara, acho que é um dos jogadores japoneses mais famosos que tem. O Honda. Loirinho. Eu lembro dele na Copa do Mundo. Participou da campanha histórica do Leicester no título da Premier League e atualmente nomes como Mitoma, Kamada, Hiroki Ito seguem brilhando nos maiores palcos do futebol europeu. Só que tem um detalhe que talvez explique melhor do que... O Mitoma atualmente acho que é o mais famosinho, né? Mais destaca ali do Japão, né? qualquer outra coisa o tamanho dessa evolução. Na partida em que o Japão derrotou a Inglaterra, recentemente, todos os jogadores titulares atuavam em ligas europeias. Todos. Agora, compare isso com o elenco japonês da Copa do Mundo de 1998. Naquela época, absolutamente todos os jogadores atuavam dentro do futebol local. Então, a transformação foi imensa. Em pouco mais de 2 décadas, o Japão deixou de ser um país sem tradição internacional para se tornar uma seleção capaz de competir de igual para igual contra as maiores potências do planeta. E olhando para o cenário atual, eles talvez nunca tenham chegado tão preparados para isso. O Japão vai disputar sua 8ª Copa do Mundo consecutiva. Na edição passada, sobreviveu ao chamado Grupo da Morte, que tinha Alemanha e Espanha. E além disso, recentemente, derrotou seleções como Brasil e Inglaterra em amistosos internacionais. Ou seja, o sonho japonês deixou de parecer fantasia há muito tempo. Claro, conquistar uma Copa do Mundo antes de 2050 ainda pode soar exagerado para muita gente, mas... Cara, não é impossível, cara. Eu mesmo, eu acho que uma quarta de final aí, eu acho possível aí pro Japão chegar. Quem sabe? Quando analisamos a forma como os japoneses trabalham, a obsessão por planejamento e principalmente a evolução absurda construída nos últimos 30 anos, Pode se pegar uma França, uma Espanha da vida aí, umas oitavas de final. Aí já é foda, né? Mas... fica difícil tratar essa possibilidade como impossível, porque no fim das contas, eles avisaram. Lá em 2005, o Japão deixou claro qual era o objetivo, e desde então, absolutamente tudo vem sendo construído para alcançar esse sonho. E como diz o velho ditado, quem avisa, amigo é. Amigo Se você é. gostou do vídeo, já se inscreve no canal, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Cara, excelente vídeo. O canto do craque. Gostei muito. Vou até deixar um like. Muito bom, cara. O Japão... Eu não vou falar que eu vou torcer. Eu não vou torcer, porque eu acho que torcer é burrice, sabe? Tipo, você tem que... Eu acho que você tem que assistir futebol pro time que tá jogando melhor, sabe? Você tem que... Você vê qual time tá jogando melhor, qual time tá sendo melhor em campo, você vai na dele agora. Ficar torcendo aí, ai meu Deus, eu quero que o Brasil ganhe, ai eu sou patriota, ai meu Deus, eu preciso que o Brasil seja hexa. Porra, velho, para de ser esquisito, velho, para de ser burro. Você quer ser patriota? Não fique idolatrando jogadores de futebol como Deus.